Em casa com pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu adoro essa frase, eu uso sempre que eu posso, eu gosto muito. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para apontar dedo aqui. Hoje a gente vai apontar dedo, a gente vai falar quem é culpado por essa bagunça que tá o Vasco, essa situação. Realmente eu não esperava uma situação dessa pro Vasco, com tanto risco de cair, né? Brigando tão seriamente para fugir da zona de rebaixamento. Uma situação que eu acho que nem eu, nem a maioria da torcida esperava. Tanto que tá todo mundo pé da vida aí. E aí, ó, não estão aliviando pra ninguém. Estão elegendo todo mundo pra culpado dessa situação do Vasco aí. Já falaram que a culpa é da torcida, que é omissa, dos jogadores, do técnico, da diretoria. Não tá sobrando pra ninguém. Então hoje aqui a gente vai apontar o dedo, vai falar quem tá errado nessa história, mas vamos apontar o dedo pro lado certo. Porque eu acho que nessa distribuição de bordoada aí, tem gente que tá levando mais a culpa do que merece e tem gente que tá saindo de boa. Tem gente que tá até tomando ali umas pedradas, mas era pra, tá levando muito mais bronca. Vamos começar então falando da torcida. A torcida do Vasco é culpada por essa situação do clube? É omissa? Foi a torcida que deixou o Vasco chegar nessa situação? Amigos, eu sinceramente acho que não. Acho que a torcida, longe de ser culpada, ela é mais uma vítima de todo esse processo, né? Porque coitada a torcida pode fazer diante do grupelho que tomou de assalto o clube ali. Eles fizeram um trabalho muito bem feito, né? Começaram esse processo de aparelhamento do clube, tomar o clube de assalto há muito tempo atrás, numa época em que o clube, né, vivia uma situação muito boa, estava vencendo tudo, estava ganhando, fazendo times competitivos. A torcida não prestou atenção. Quando foi perceber a situação do clube, né, já estava ali, os cupins já tinham comido o móvel inteiro. Ficou por muito tempo aquele móvel por fora muito bonitinho. Teve quem avisasse que por dentro os cupins estavam comendo tudo, é verdade, mas enquanto o time está ganhando, ninguém se importa, essa que é a verdade. E aí agora, amigo, quando foi ver, tá todo carcomido por dentro e agora para limpar é bem mais complicado, Aí vem a galera com aquele discurso, não, a torcida do Vasco é omissa, porque se fosse a torcida do Corinthians, se fosse a torcida do Palmeiras, já tinha ido lá, quebrado tudo, botado os jogadores contra a parede, como se isso fosse resolver alguma coisa. Por acaso, botar jogador na parede, brigar com o jogador, resolveu alguma coisa? O Corinthians, quando foi rebaixado em 2007, foi porque estavam brigando pouco com os jogadores? Quando foi campeão da Libertadores e do Mundo em 2012, foi porque a torcida estava brigando muito? Foi isso que fez? O Palmeiras foi rebaixado também lá em 2010, eu acho, sei lá. Foi porque a torcida brigou pouco com eles? Faltou briga da torcida? Por isso que o Palmeiras foi rebaixado? Agora que o Palmeiras tá aí surfando na crista da onda, é porque a torcida tá brigando muito? Eu achei que fosse porque o Paulo Nobre, depois a Leila da Crefisa, derramou dinheiro no clube, né? Mas pelo visto, pelo argumento de alguns aí, foi a torcida brigando que fez o Palmeiras sair da situação. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Vamos pegar aí como exemplo, por exemplo, o nosso co-irmão do Rio de Janeiro, o Flamengo, também. Eu cresci vendo a torcida do Flamengo pichando a Gávea, botando o dedo na cara de jogador. E o Flamengo passou ali o finalzinho da década de 90, o início dos anos 2000, só tomando pedrada também. Em nenhum momento a revolta da torcida melhorou nada. Quando é que eles foram sair da lama? Foi só quando um grupo ali de flamenguistas, cansado de ver os mesmos grupinhos se revezando no poder do Flamengo e um fazendo cagada atrás de cagada, um fazia a cagada, saía pro outro fazer a cagada, aí vinha aquele outro que saiu, voltava de novo. Quando eles se cansaram disso, se reuniram, se associaram ao clube, fizeram a chapa azul ali, só com torcedores do Flamengo distantes dessa administração lá, viciadas do Flamengo, botaram lá
o BAP, lá, os presidentes de fora desse grupinho, e foi aí, com uma administração correta, com uma administração moderna, realmente um pensamento empresarial, que eles botaram o Flamengo de volta no rumo. Não foi quebrando nada, batendo no jogador, que eles resolveram a situação dele. É mais ou menos o que eu vejo no Vasco acontecendo, um embrião disso agora. A Sempre Vasco, com o Júlio Brandt, os jogadores, Pedrinho, Edmundo, Felipe, outros grupos menores, tem o grupo do Vasco do BNDES, Cruzada, Confraria, vascaínos que estavam mais distantes, não fazem parte daquela panelinha que comanda o Vasco há décadas, né? Começaram a se unir para tentar justamente tomar o poder no clube e mudar os rumos administrativos do Vasco, né? Quando pega essa galera e acusam de aventureiros, porque não conhecem o clube, não sabem da história do Vasco, eu, bato palma, eu quero aventureiro mesmo no Vasco. Quanto menos contato com a estrutura atual do Vasco, com os vícios políticos do Vasco atuais, para mim melhor. Quanto mais gente nova, entendeu? Pensamentos novos no Vasco, para mim vai ser melhor. Porque os velhinhos que estão lá no Vasco, para mim, são grande parte do problema do Vasco. E aí, nesse caso, cara, o que a torcida pode fazer? Se a gente pode botar uma culpa na torcida aí, é de não se associar para poder votar. Que a situação, a solução é essa, na verdade. É a gente conseguir ter poder de voto para poder tirar quem está lá fazendo besteira e botar gente nova, entendeu? Então, por isso que eu, depois lá de parar de pagar por um tempo, decepcionado com o Eurico Miranda, parei de pagar minha mensalidade de sócio, voltei agora na anistia como sócio geral, com poder de voto, entendeu? E a minha mentalidade maior, meu objetivo último, voltando a ser sócio do Vasco, sócio geral, é poder votar em 2020 e botar um cara que eu acho melhor. Ah, Felipe, mas a última eleição mostrou que não adianta nada votar, porque na hora da reunião do conselho, da votação do conselho, eles ignoram a decisão dos sócios. É complicado, realmente é complicado, mas aí voltando novamente ao Flamengo, né, tenho que dar o braço a torcer aqui, de que eles, nesse sentido, estão na nossa frente. O Flamengo também tinha esse mesmo esquema de voto que o Vasco. Você elegia uma chapa que depois ia num conselho, para esse conselho eleger o presidente ali, a diretoria executiva do clube. E os caras lá na década de 80 ainda já resolveram esse problema. A gente já vai aí daqui a pouco entrar na terceira década do século XXI e ainda não resolveu. Mas como é que os caras resolveram? Pegaram, se juntaram os sócios mais modernos, de cabeça mais aberta, né, menos envolvidos com a politicagem do clube, e elegeram a primeira chapa e a segunda. E aí você elege tanto o vencedor quanto o segundo lugar, chapas com pensamento mais moderno, com pensamento mais democrático, aí você toma o conselho de assalto, amigo. Você já tem metade do conselho, você pega ali mais um conselheiro vitalício que seja, você já tem a maioria do conselho, e aí você consegue passar as reformas mais modernizadoras para o clube. Então a solução é essa. É complicado? É mais complicado. Hoje em dia, sem a eleição direta, é mais complicado. Mas não é impossível. E o caminho para mim é esse. Então, se você pode ser sócio estatutário, que é o sócio que tem direito a voto, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Agora é caro. Os caras, não por coincidência, dificultam ao máximo que o sócio normal tenha esse direito a voto, porque eles sabem que quanto mais torcedor comum for sócio do Vasco, mais difícil fica para eles se perpetuarem no poder. Então os caras vão arrumando um monte de dificuldade burocrática, financeira, para tirar esse poder da mão do torcedor comum mesmo, entendeu? Aí a culpa é do torcedor, a culpa é deles. Enfim, por esse motivo, eu acho que é muito injusto a gente falar que a culpa do Vasco está nessa situação é do torcedor. Até porque a parte que a gente espera do torcedor, ele vai fazendo. Sempre que o Vasco dá a mínima centelha de recuperação, ele já abraça o clube, já esquece de tudo. Talvez esse coração gigante do torcedor seja até pior, né? Talvez a gente tivesse que ficar um pouquinho mais rancoroso, um pouquinho mais com bronca de certas coisas que aconteceram no passado não tão antigo assim. Se a gente fosse mais rancoroso nesse sentido, a gente poderia estar tendo uma situação melhor ou cobrando mais, pelo menos, da diretoria. A gente esquece muito fácil as coisas. Esquece fácil um golzinho, uma vitóriazinha, e a gente já está relevando tudo que acontece no passado, já vai entrando naquele discurso de que agora tem que apoiar, é Vasco, então vamos apoiar. E aqui no canal, vocês sabem, o meu pensamento é um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento crítico.
Tem que torcer, tem que acreditar sempre no melhor, sim, mas se tá vendo uma coisa errada, tem que criticar, tem que apontar o dedo. Não pode passar a mão na cabeça só porque é Vasco, não. Mas enfim, por conta de tudo isso, eu acho que torcida não tem a que tem menos culpa nessa história toda, na situação que o Vasco tá. Jogadores, outro alvo aí que todo mundo, a culpa são dos jogadores, porque eles são ruins. Como se alguém decidisse ser ruim, né? Por conta própria. Eu acho que se isso fosse uma questão de vontade, todo mundo ia ser Pelé em campo, o que obviamente não acontece. Então não dá pra ficar puto com o jogador por ele ser ruim. Você pode ficar puto no máximo com quem vê um jogador ruim e ainda assim contrata. Você pega um Lennon, 28 anos de idade, nunca se destacou em lugar nenhum do futebol, tava lá no Guarani, na segunda divisão do futebol brasileiro. Aí, de repente, alguém acha que ele é a solução para a lateral do Vasco? A culpa é dele? Tu acha que ele vai falar assim, não, eu não tenho condições de atuar pelo Vasco, não, desculpa. Não posso aceitar esse convite, não tenho condições de jogar pelo Vasco. Tu acha que ela vai falar isso? Claro que não. Bruno Silva, também, 30 anos de idade, só passou por clubezinho desconhecido. Clube aí que, pô, se bobear nem Série B pegava. Tava lá na Ferroviária de São Paulo. Aí o Vasco resolve contratar ele. A culpa é dele? Ele que tinha que falar pro Vasco não contratar? Claro que não, né? A culpa é de quem acha que um jogador de 30 anos, que tá lá no Ferroviária de Araraquara, é a solução para alguma coisa no Vasco. Ah não, Felipe, mas o problema não é que eles são ruins, o problema é que tá faltando vontade. Tá faltando vontade nesse time aí, eles estão jogando de corpo mole, não estão correndo. Nem sei se é verdade, mas vamos discutir essa situação então aí. Quem é que não está correndo no time? É um jogador? 2? 3? É o time inteiro? É o time inteiro que não está correndo? Se é o time inteiro que não está correndo, o problema não é com o jogador, né? O problema é um problema maior. É aquela história clássica. Se você tem um indivíduo com problema, é um problema individual. Se você tem 2, 3, é um problema individual ainda. Se você tem 50%, 60%, 100% dos indivíduos com problema, o problema não é mais individual, o problema é sistêmico. Você tem que olhar de uma maneira mais abrangente, olhar mais para cima, se distanciar um pouco e ver o que está fazendo todo mundo se comportar daquele jeito. Aí a gente pode se afastar um pouco mais e ver. Todo mundo no Vasco está jogando sem vontade? Todo mundo não quer correr? Os 11 titulares não correm? Se você tira o titular e bota o reserva também não corre? Então vamos nos afastar mais um pouquinho. Pega os outros 19 times da Série A. Os outros times, tem gente jogando de preguiça também? Tem gente fazendo corpo mole? Ou é só no Vasco que o pessoal joga de corpo mole? É só no Vasco? Então o que o Vasco tem de diferente para os outros clubes? O que está fazendo diferente ali no Vasco que os jogadores não se sentem motivados ou estão fazendo corpo mole de propósito, não estão querendo jogar? O que tem de no Vasco? Ele fala de acompanhamento psicológico, não está pagando salário, está deixando os jogadores nervosos, preocupados com outra coisa, o que é? Tem que avaliar, mas a culpa não é do jogador, entendeu? Ah não, eles estão querendo derrubar o técnico, porque eles não gostaram do técnico que está aí há 20 dias no comando, eles não gostaram, eles queriam o Valdir. Tem esse discurso agora, né? Como se ele estava bem. Antes estava jogando bola pra caramba, né? A gente tá no terceiro treinador do ano, por que então? Se o time vinha jogando tão bem. Não, o time já vinha jogando mal com o Zé Ricardo, estava querendo derrubar o Zé Ricardo. Já vinha jogando mal com o Jorginho, estavam querendo derrubar o Jorginho também. Ah não, eles estavam querendo apoiar o Valdir, que eles querem o Valdir. Então se eles queriam tanto o Valdir, como é que eles não conseguiram vencer do Ceará para agradar o Valdir? Como é que eles não conseguiram nem fazer uma graça ali, arriscar uma vitória contra o Atlético Mineiro? Como é que, jogando contra o Chapecoense, penaram, porque ganhou do Chapecoense, mas quem viu o jogo sabe que aquela vitória ali, por muito pouco que não sai, entendeu? Então, eu acho que é um problema um pouquinho maior do que só estar com vontade ou não de jogar bola, quer derrubar esse treinador ou não quer. E a gente chega no treinador, a culpa é do treinador. Porque esse Alberto Valentim, inventaram esse cara, é professor Pardal, estagiário, bababá. Eu tenho várias ressalvas, tá? Pelos esses 4 jogos que a gente viu do Valentim aí, tem algumas ressalvas, não dá pra dizer que tá me agradando o trabalho dele, mas botar toda a culpa dessa má fase no Alberto Valentim, eu acho exagero também. Porque, mais uma vez, eu repito, tava bom com o Zé Ricardo, então por que ele saiu? Tava bom com o Jorginho, por que ele saiu então? Né? Tava bom com o Valdir, por que então não quiseram manter ele? Então, assim, é um problema que já vinha de antes. E se você tenta 1, tenta 2, tenta 3, tenta 4 e nenhum resolve, pode ser que o problema não seja o técnico, pode ser que o problema seja outro. Por mais que o Alberto Valentim aí tenha sacado umas soluções da cartola que eu achei completamente viagem, a gente não dá para saber o quanto
que ele está caindo aí de passageiro num trem desgovernado, né? Em que situação que ele encontrou o clube? Porque vamos lembrar, ele está a 4 jogos no Vasco, 4 derrotas, beleza. Primeiro jogo ele veio de avião lá do Egito, chegou para comandar a partida 10 horas antes do jogo começar. Então foi mais um espectador do que realmente um treinador do time. Depois também pouco tempo para treinar, jogos no meio de semana, do jogo do América para o jogo contra o Vitória, nem passou pelo Rio, ficou lá em Minas Gerais treinando mesmo. Então teve pouco tempo para treinar, teve um pouco tempo para sentir o grupo e às vezes não está nem sabendo de coisas que estão rolando ali por trás, né? Questão do Wagner querendo sair do clube. Será que ele sabia que o Wagner queria sair do clube? Será que ninguém no Vasco sabia? Pô, o Wagner consegue guardar segredo bem pra caramba mesmo, né? Entrando com um processo na justiça e ninguém no Vasco sabe. O cara chega a ser escalado 2 jogos, sendo que o processo já estava correndo na justiça. Então, às vezes, o cara cai meio de paraquedas ali, entendeu? Se não tem acima dele um diretor de futebol, um executivo de futebol, fazendo o trabalho direitinho ali, aparando essas arestas, aparando ali a insatisfação do elenco, o cara tá sentando em cima de uma bomba relógio sem saber. E aí a gente vai chegar nos verdadeiros, nos grandes culpados por essa situação do Vasco, né? Que é o corpo executivo ali do Vasco, mais precisamente a figura do senhor Alexandre Campelo. Não dá para querer aliviar a barra de Alexandre Campelo. Não dá para querer ficar mais nesse discursinho que a gente já ouviu quantas vezes. Ah, não, ele não tem culpa, ele pegou um time endividado. Ah, não, porque as pessoas não dão chance para ele, é muita política. Quanto mais tempo a gente vai ter a principal figura do clube, a figura que deve orientar que rumos o clube vai tomar, sendo inocentado, aliviado dos problemas que o clube tem. Porque quando o Dinamite foi eleito presidente, ele sempre que estava num problema, não. A herança maldita, a gente tem que reverter esse problema. Aí volta o Eurico usa a mesma desculpa. Ah, não, a herança maldita. Qualquer crise que tinha no Vasco, ele vinha com um monte de papel impresso assim e falava, não, porque isso aqui, ó, mostrava um papel que ninguém lia, podia ser o roteiro da novela das 9 que ninguém ia saber, porque ele só ficava com isso aqui, ó. É para dizer que eles deixaram essa dívida aqui, deixaram aquela dívida lá, deixaram a terceira dívida, e por isso que a gente tá na merda. Como se o Dinamite tivesse encontrado o clube, bombando, né? O Eurico diz que tava bombando, mas se tava bombando, o que tava ali 8 anos sem ganhar nenhum título relevante, há 8 anos só brigando para não cair? Que espécie de clube super bem estruturado é esse que não tá disputando nada, né? Aí agora vem o Alexandre Campelo, a mesma coisa. Ah não, o clube tá muito mal, o clube tá... são problemas financeiros muito graves. Não sabia que ia pegar o clube numa situação financeira. Até o busto do Almirante lá na frente do São Januário sabe dos problemas financeiros do Vasco. Se você não vem para resolver esses problemas, se você vai vir para ficar chorando as pitangas, então não precisa vir, amigo. Fica em casa, vai ficar na sua clínica lá, porque quem vir tem que vir para resolver. Não pode ficar chorando que é muito dívida, é muito problema, é isso, é aquilo. Ainda mais um cara que ninguém pediu para ser presidente do Vasco. Ninguém pediu. Ele foi que se candidatou. Não foi ele que ganhou as eleições, entendeu? Fez a artimanha para poder ser colocado como presidente. Então, amigo, ninguém queria você aí. Agora você chega, assume e aí vem com esse papinho? Pelo amor de Deus, né? Briga política também. Ah, não, é briga política. O Vasco tem que se apaziguar. A eleição acabou. Porra, o cara me passa a perna num grupo político para poder ser eleito. Aí, o grupo com quem ele se aliou para fazer essa manobra aí, para dar esse golpe, ele passa a perna nesse grupo 3 meses depois. E aí ele quer ter apoio no clube para fazer as coisas que ele quer. Pelo amor de Deus, né? É no mínimo muita burrice. Porque por mais que a gente acredite que não fica nenhum rancor, não fica nenhuma mágoa, todo mundo vai trabalhar pelo prol do clube, sem nem considerar que o presidente passou a perna, me apunhalou pelas costas 6 meses atrás. Mesmo que fosse isso, ia ter no mínimo uma desconfiança do cara, né? Você vai ir com 2 pés atrás para negociar com o cara. Então é uma desconfiança mais do que normal e ele fica jogando isso aí como se não tivesse nada a ver com o problema político do Vasco. Ele não contribui nem um pouco para essa instabilidade política que o clube enfrenta hoje, sabe? É ridículo esse discursinho, não dá mais para aturar. Eu confesso, já principalmente quando o Dinamite assumiu, aceitei muito tempo essa justificativa aí da herança maldita, a gente tem que ponderar isso. Hoje em dia eu já não aceito mais esse tipo de discurso.
amigo, quem for virar presidente do Vasco tem que saber a bucha que tá pegando e não pode depois ficar chorando porque é muito difícil, porque eu não sabia, porque isso, porque aquilo. Agora vamos falar então das medidas que ele tomou e vem tomando no futebol do Vasco e que para mim são muito responsáveis pela situação que o clube se encontra. Porque, primeira coisa, o Vasco é uma bagunça. Estruturalmente é uma bagunça, ninguém sabe quem comanda aquilo ali, e isso, beleza, vem desde antes, vem desde a época do Eurico. Eu acho que um dos grandes méritos do Zé Ricardo, quando assumiu ainda lá na gestão Eurico, foi saber blindar o elenco, foi saber isolar o elenco de toda essa confusão política que estava rolando no Vasco. Quando ele, no começo do ano, teve a proposta de sair para o mundo árabe e ficou, uma das garantias que falaram que ele pediu foi esse controle mais gerencial para tentar botar uma ordem na casa, para tentar proteger os atletas de toda essa confusão. Só que o que a gente viu foi esse poder ser minado aos poucos. Teve a contratação do Lucas, lá do Boa Vista, eu sempre esqueço o sobrenome dele, mas foi um jogador que ele não queria contratar. Quem contratou foi o Fred Lopes, porque, sei lá por quê, acordos com o Boa Vista, enfim, já passaram por cima dele nessa, então ele já ficou bolado, tanto que quando o Fred Lopes sai, o Lucas logo foi afastado do elenco, e o Zé Ricardo falou, pô, nunca pedi esse cara aqui, não sei porque trouxeram ele. Aí depois, teve um incidente lá, da foto, de quem é a culpa. O Zé Ricardo quis resolver esse problema internamente também. O Campelo, cantando de galo, quis se meter, afastou o jogador que o Zé Ricardo não queria que fosse afastado, quis ele controlar a situação. O Zé Ricardo ficou puto, perdeu o controle do elenco, pegou seu chapéu e foi embora. E depois disso, amigo, as coisas só pioraram, entendeu? Nessa confusão toda, demitiram o Fred Lopes lá por causa da briga com a Identidade Vasco. Em vez de botar um outro vice-presidente de futebol, o Campelo resolveu ele assumir a bronca, né? Ele vai acumular as funções, nunca entendeu nada de futebol e resolveu que podia ser presidente e vice-presidente de futebol. Montou o tal do conselho gestor ali que ninguém sabe para que serve, ninguém sabe quem é esse conselho gestor, ninguém sabe o que os caras pensam, o que os caras fazem. É uma entidade que paira sobre São Januário, o conselho gestor do futebol. Contratou no começo do ano o Pelaipe e o Chumbinho lá. Passou 3 meses, nem dava tempo de ver o que os caras podiam fazer, o que os caras tinham feito e não tinham feito. Mandou os caras embora, por quê? Porque queria trazer o Jorginho, que é amigo dele. Aí o Pelaipe falou que não estava com o Jorginho, então Pelaipe sai fora, tá demitido. Bem ali na entrada da Copa do Mundo, o momento em que você mais precisa de um executivo de futebol, que é quando abre o mercado, quando você poderia contratar. Às vezes o cara já estava com umas negociações engatilhadas. Nesse período crítico, demitiu o cara porque tinha que contratar o Jorginho. Aí resolveu trazer o PC Guzmão, que também é amigo dele lá. Ninguém em São Januário gosta do PC Guzmão, ninguém na torcida gosta do PC Guzmão, ninguém sabe o que o PC Guzmão tá fazendo em São Januário. Chegou, repito, no meio do ano até hoje. Ninguém sabe o que ele tá fazendo lá. E aí é isso, né? Quer saber de contratar e fala que não tem dinheiro para contratar, que o elenco é ruim porque... Beleza, metade do elenco foi a administração anterior que contratou. Mas e Bruno Silva, quem que explica? E Lennon, quem que explica? Vinícius Araújo, quem que explica? Entendeu? Que não tem dinheiro para contratar o cara bom, aí tem que contratar o cara ruim. Amigo, o Vasco é a 11ª, pesquisei aí na internet, se você tiver um número diferente você me fale, mas o time do Vasco é o 11º mais valioso do campeonato. Se você for estudar aí, o próprio Soccernomics, é um livro aí sobre economia e futebol, que eu li recentemente, muito bom, ele fala que existe uma relação direta. Se você é o 11º time mais caro de um campeonato, você tem que ficar ali na 11ª posição. Se você ficar um pouco acima disso, é porque você montou um bom time. Se você ficar abaixo disso, é porque com o dinheiro que você tinha, você montou um time ruim. Então, o problema não é dinheiro. Com o dinheiro que o Vasco tem, com o custo de futebol do time do Vasco, tudo bem, não é um orçamento pra gente brigar por título, mas não é um orçamento pra gente ficar brigando pra não cair também. Então administrou mal, gastou mal o dinheiro. Quer dizer, não tem dinheiro para contratar o jogador, mas tem dinheiro para contratar o filho. Tem dinheiro para contratar o sobrinho do PC Guzmão. Tem dinheiro para contratar o filho do jornalista que fica fazendo reportagenzinha, passando pano para ele na imprensa. Então, galera, vamos dar nome aos bois aqui. Vamos focar em culpar quem é realmente culpado, entendeu? Nos próximos jogos, se o Vasco não conseguir vencer, ou até se vencer também, não se preocupa de xingar jogador, sabe? Xingar técnico, que amanhã ou depois
pode sair do Vasco, que a gente pode se livrar no final da temporada e que, cara, no final é mais uma vítima, que nem a gente, do que um culpado. Vamos falar com quem realmente tá botando o Vasco no buraco, entendeu? Que é o senhor Alexandre Campelo, PC Guzmão, essa galera que tá lá, comitê gestor, essa galera que tinha que estar consertando o Vasco. O que os caras estão fazendo? Cadê os caras? O Vasco pegando fogo aí, cadê o Campelo? Ninguém vê. Na verdade, eu até acho que era melhor não ver mesmo, sabe? Melhor mandar ele lá pra Rússia, porque quanto mais ele tenta interferir no processo, pior a coisa fica, né? Pior a coisa fica. Então tinha que dar um jeito de mandar o Campelo de volta lá pra Moscou, aproveitava, pegava o Eurico, mandava lá pra Sibéria também. Pode ficar presidente lá de Moscou e tentava tocar as coisas por aqui, eu acho que ia ser melhor. Para terminar aqui, só falar de 2 notícias aí que correram essa semana aí, dar meu pitaco. Saída do Wagner. Acho que não vai fazer falta, entendeu? Pelo que ele fez em campo aí, que ele vinha fazendo, jogava muito abaixo do que era para jogar. O cara que, com o salário que ele tem, com o status que ele tem, veio para ser a grande referência do time e era totalmente burocrático em campo. Então a saída dele é até boa, por um sentido, vai aliviar a folha salarial do Vasco lá. A preocupação que fica é a questão do tá devendo FGTS, 10 meses de FGTS. Quer dizer, isso aí vai desenrolar em mais um processo contra o Vasco. Daqui a 2, 3 anos a gente vai descobrir que está devendo 3, 4 milhões para o Wagner. Outros jogadores podem também pedir. A diretoria do Vasco diz que não, diz que negociou com a Caixa, que isso é uma questão resolvida. Dá para confiar na diretoria? Não sei. Mas, dentro de campo, a saída dele, acho que vai até ajudar o Vasco. Tem gente falando, é ruim porque ele era uma liderança em campo. Que liderança que esse cara é? Um cara que tá querendo sair do clube, em vez de se afastar, falar, nem me escala, que eu não quero jogar. Não, fica jogando, sendo que tem um recurso correndo contra o clube na justiça e ele não fala com ninguém. O técnico fala uma coisa, ele vai na coletiva e fala outra, meio que tirando a autoridade do técnico. Isso que é liderança. Se ele é uma liderança no elenco, que bom que ele tá saindo, porque para mim seria uma má liderança, uma má influência. Então, se resolvida essa questão aí jurídica de ele processar o Vasco ou não, dentro de campo, na parte técnica, para mim não vai fazer falta nenhuma. E outra notícia que está rodando pela internet aí também, e que para mim pode ser interessante, é a contratação aí do Antônio Lopes para ser um homem forte do futebol do Vasco, porque, que nem eu disse aqui, eu acho que um dos grandes problemas do Vasco hoje é que o futebol ali, o time, está completamente descoberto, ele tá com só pessoas incompetentes acima dele administrando, então os jogadores se sentem inseguros, se sentem desconfortáveis, estão falando que o grupo tá rachado, o grupo não tá gostando do Valentim. Eu acho que é muito mais fácil o grupo tá rachado e puto com gente mais acima do que com o Valentim. E de repente a chegada do Antônio Lopes, que é um cara que tá há muito tempo no futebol, conhece muito o Vasco, né? Foi aí a pessoa que treinou o Vasco por mais tempo na história, conhece tudo de São Januário, então é um cara que poderia conseguir fazer esse meio campo aí e dar um pouco mais de proteção para esse elenco vascaíno. Ele já tinha feito um bom trabalho no Botafogo, então vejo com bons olhos, espero que contrate Antônio Lopes para ele cuidar dessa bagunça aí. Afasta Campelo, afasta PC Guzmão, afasta Alexandre Faria, essa galera aí não tá fazendo nada que preste, e fica ele ali, Alexandre Campelo, Valdir, tentando dar uma arrumada nesse time. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Digam aí as suas opiniões nas caixas de comentários, vocês sabem, tá aberto para vocês e a gente vai se falando.